Bom dia, Deus. Jesus aqui, São Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, nos alimenta com tua palavra, nos protege todo mal. Amém? Confie em Deus, único digno de adoração. Só Ele tudo pode. Segundo Crônicas, capítulo 19, versículo 5. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e Ele está convosco quando julgardes. O julgamento vem de Deus. Muitos desvirtuam, mas, gostando ou não, lei é lei. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem acepção de suborno. Veja, infelizmente hoje, em 2025, trocaram Deus por poder, por dinheiro, por julgamento falsos, e infelizmente muitos adoram isso, muitos seguem a isso. Muitos trocaram a verdade pela mentira. Preste atenção na palavra. E também estabeleceu Jeosafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. Certo? E sempre alguém vai julgar. Agora Deus manda julgar com justiça, com lealdade e imparcialidade. Quando você apoia pessoas que são julgadas de forma ilegal, você está sendo contra Deus, contra os princípios de Deus. E deu-lhes ordem, dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. 20. Sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo
peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizestes herdar. Veja que hoje em 2025 muitas pessoas ajudam umas às outras e infelizmente chegam ao poder, ganham, têm a condição de ajudar, de melhorar a vida de muitas pessoas da cidade e infelizmente se vendem ao mal. E é isso que está acontecendo aqui. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Veja que Josafá aqui chamou Abraão de amigo de Deus. Amigo de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vide a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor vos será convosco. Veja, nós hoje só que andamos em Cristo, veja que não temos praticamente nada. É aquela história como Deus fala: o pouco com Deus é muito, pois Ele nos dá o bastante. Nós não teremos riquezas, não teremos abundância que nem as pessoas ficam aí, né, pelo lado do mal, fazendo as coisas erradas. Mas nunca nos faltará nada, porque Deus nos supre, igual aqui está lutando por todos. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o, e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Veja que toda orientação vem dos anciãos. Nós, jovens, não temos condição de fazer algo para que tenhamos experiência. Por isso que os jovens não conseguem essa peleja, a tendência de Deus tão forte, a não ser os anciãos por experiência e amor a Deus.
recebam todos o pão da vida.